Olá, querido, graças a Deus nós estamos de veras alegres na presença do Senhor. Isso é bom, porque quando nós estamos dispostos a servir a Deus com alegria, nós só temos a ganhar. E a história de hoje ela vai falar sobre um personagem que era muito influente, era muito importante nos seus dias. Mateus 19, versículo 16, conta-nos a história de um jovem rico. Aquele jovem da alta sociedade ocupava, obviamente, segundo alguns historiadores, ele tinha uma posição bem elevada no templo, ou seja, ele era uma pessoa influente e importante. É por isso que a Bíblia chama ele do jovem rico. O jovem rico, ele fez uma pergunta para Jesus, eis que aproximando alguém de Jesus perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa pergunta ela é um pouco interessante, que o jovem rico ele chega para Jesus e disse: Mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E é importante que aquele jovem, aquele homem, ele chega para o Senhor porque, como de costume, as pessoas que têm uma certa posição, elas gostam de ser ovacionadas, de serem bem vistas pela sua condição. E aquele jovem, achando que com Cristo ia ser da mesma forma como era de costume procederem com ele, então ele faz essa pergunta para Jesus e ele recebe uma contra-resposta. E Jesus diz: e respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Tem algumas versões que dizem assim: por que tu me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. A primeira coisa que Jesus ele aborda naquele jovem rico é: por que tu me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. A resposta daquele homem para Jesus seria: mas tu és Deus. Então, se Jesus está revelando só quem é bom é Deus, se ele era de fato alguém que guardava os mandamentos, ele reconheceria Jesus como bom. E Jesus cita-lhes os mandamentos para aquele homem e diz: olha, tu conheces os mandamentos. E perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, será que aquele homem de fato não conhecia os mandamentos? Porque se ele era alguém de posição e ocupava uma posição lá no templo, como os historiadores dizem, então os mandamentos ele conhecia. Mas observa a forma como o jovem ele desenvolve esse diálogo com Jesus. Jesus disse: bom só um, que é Deus, tu conheces os mandamentos. E a resposta dele foi: quais são? Quais? É como se estivesse colocando Jesus à prova. E Jesus recita os mandamentos. Os mandamentos são: não matarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele começou a mostrar: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E observe uma coisa importante,
é que a resposta seguinte, ele diz assim: replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Observe que ele era bem instruído, ele estava disposto a ir um pouco além com Cristo. Jesus diz: tu conheces os mandamentos? Ele diz: quais? Jesus recita, e ele diz: o que está me faltando? Isso é importante porque Jesus, ele nos passa a ideia de que nós vamos ter uma compreensão do que de fato ele está revelando quando nós não vamos ao encontro de Jesus com ideias, como foi o jovem rico, tentando se apresentar. Então, quando o jovem rico diz: o que está me faltando? Jesus olha para aquele jovem, penso eu, que Jesus diz: não está faltando muita coisa para ti não. A questão, queridos, o que está sendo apresentado e o que de fato nós estamos fazendo. A grande questão e a grande diferença entre a vida do que serve e do que não serve é justamente quando parte do pressuposto que o servir ele se torna tão intrínseco em nós do que aquilo que nós tentamos revelar para os outros. Porque quando de fato você serve, você é verdadeiro nas decisões que você toma, você não precisa convencer os outros de quem você é, porque as suas obras falam por você. Então, quando aquele jovem chega para Jesus e ele diz assim: o que me falta então? Jesus está faltando muito pouco. Vai, vende tudo que tem e segue-me. Eu vou ler o versículo. Disse assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A questão é que a forma como ele chegou se apresentando era de alguém que de fato fazia. Mas entre o que você fala e o que você faz, há um extremo muito grande. É por isso que o testemunho ele vale mais do que palavras. Quando você chega apresentando o que você faz, é muito difícil você cumprir, de fato, na prática, o que você está falando. Porque a pessoa que de fato é disposta a servir a Deus, ele demonstra a sua vida através das obras. Ele não precisa falar para os outros quem ele é e o que ele faz. É bom quando os outros falam a respeito do que ele faz. Observe Jó. Jó não deu testemunho acerca dele mesmo, foi Deus que deu testemunho a respeito dele. Então aquele jovem, quando indagou Jesus, Jesus disse assim: se queres ser perfeito, se você quer estar em concordância, em harmonia, em conexão com essa palavra, ação e obras, vende tudo que tem e dê aos pobres, e depois vem e segue-me. A grande questão é que Jesus, ele nos leva ao extremo para que de fato nós possamos manifestar o que está dentro de nós. Aquele jovem chegou apresentando alguns itens, alguns conceitos de vida, de um estilo de vida que ele mesmo desconhecia. Ele chegou chamando o Senhor de bom, quanto na verdade não reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Chegou dizendo que observava os mandamentos desde a sua mocidade.
quanto, na verdade, o que se observa e o que pratica, há um outro extremo. Qual é a grande diferença da Bíblia, do que nós temos lido? Quando é que essa palavra ela vai fazer sentido para as nossas vidas? Quando é que essa palavra, de fato, ela é poder de Deus para nós? É quando nós damos condições que estas letras transformem a nossa vida. Quando nós damos condições para que essas letras mudem a nossa vida, de fato nós estamos dando ênfase a essa palavra como palavra de Deus que transforma, que regenera e que transforma o velho homem em uma nova criatura. É o que Paulo diz lá em Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mudança de mentalidade quando nós damos oportunidade para que as letras nos mude. Então Jesus chega para aquele jovem e diz: olha, tu quer ser perfeito? Se tu quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dê aos pobres. De fato, Jesus ele mexeu naquilo que consistia o coração daquele homem. O coração dele estava nas riquezas. O coração dele estava nos prazeres. Já vi pessoas dizendo: é muito difícil um jovem abrir mão de riqueza para servir a Deus. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus nunca pediu para ninguém vender o que tem para depois seguir ele. Mas você pode dizer, você acabou de ler na Bíblia, Jesus estava testando aquele homem. Jesus estava mostrando para ele, revelando para aquele jovem que o que ele estava vivendo e o que ele estava fazendo de fato não era servindo a Deus. Ele estava cumprindo um ritual. Servir a Deus é mudar de vida. Servir a Deus não independe se você é rico ou pobre. Não depende disso. Porque a maior riqueza nós já temos, é a nossa salvação. Essa é a maior riqueza do ser humano. Você não vai para o céu pelo que você tem, você vai para o céu mediante uma decisão que você toma. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se tu creres no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. O versículo 10 diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É decisão. É vida com Deus. É negar o mundo, é renunciar aos pecados, renunciar às suas práticas. Não tem nada a ver com riqueza. Salvação não está atrelada a dinheiro, moeda, ouro ou prata, não está. É por isso que o Senhor disse: vai e vende tudo que tem e dê aos pobres, porque o coração daquele homem consistia nas riquezas. E Jesus diz assim: aonde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu coração está nas riquezas, ali estará o teu tesouro. Mas se o seu coração estiver em Deus, você terá a maior riqueza, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E o resultado, o versículo seguinte, ele mostra claramente a expressão facial daquele jovem, a atitude dele. Aquele homem, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. Uma coisa importante é que todas as pessoas que se afastam de Jesus, elas ficam tristes.
E diz, e se afastando, ouvindo ele aquelas palavras, retirou-se triste. Por que ele ficou triste? Por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, o coração dele estava nas riquezas e não estava nos mandamentos, como ele mesmo chegou dizendo que estava. Eu observo isso desde a minha mocidade. Não é o tempo de crente que te garante salvação, mas é a decisão que você toma em viver com Cristo. Porque tem muita gente que já tem muitos anos de crente, mas nunca nasceu de novo. Nunca experimentou algo novo de Deus. Nunca teve uma experiência pessoal. Isso não é um julgamento, eu estou afirmando mesmo. Pessoas que nunca cresceram espiritualmente porque nunca decidiram qual caminho eles devem seguir. Estão em cima do muro, servindo dois senhores. Não estou dizendo que rico não possa ser salvo, não é isso que está em questionamento. O que está em questionamento aqui, o que Cristo colocou à prova, é no que consiste o seu coração. Riquezas ou em Deus? Porque o teu coração pode estar em Deus e você financeiramente pode ser bem sucedido. Lá na terceira carta de João, ele fala de um homem chamado Gaio. Gaio era rico. A Bíblia diz que Abraão era homem de posses. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E esses homens eram salvos na pessoa bendita do Senhor. Então o problema do homem não é a riqueza, é no que consiste o seu coração. Porque se você tiver bens e se o seu coração estiver em Deus, você é rico duplamente. Porque você tem condição financeira para viver bem e o teu tesouro estará garantido nos céus. É a tua salvação, é a tua morada celestial. Querido, que esta palavra ela possa despertar você e que você possa compreender o propósito de Deus para a sua vida. Não estou reprovando, mas estou trazendo palavra de despertamento e de avivamento para que você seja melhor hoje do que você foi ontem. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos nessa caminhada progressiva com Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de ser melhor hoje do que nós fomos ontem. O nosso Deus, ele nos dá essa capacidade de todos os dias nós apresentarmos o nosso melhor para sermos habilitados por Deus para apresentar melhor ainda. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.